Olá, Doramers, tudo bom? Hoje nós vamos comentar das novas histórias que chegaram dubladas na Netflix e se realmente vale a pena assistir. Quer saber quais são elas e se tem alguma bomba aí nesse meio? Te convido a deixar aqui o seu like, se inscrever, ativar o sininho e vir comigo. Doramers, todas essas três histórias que estão chegando semanalmente na Netflix, sendo que a última já está entrando na fase final na Coreia, enquanto as outras já foram concluídas. Então, vamos começar com a dica número 1. O Bonde é um dorama de suspense que já no início, nos primeiros capítulos, quebra aí pra gente uma suposta família coreana perfeita. Essa história mostra pra gente que a protagonista, que também brilhou lá em Jugye, um outro filme Netflix que chegou esse ano que tem resenha aqui no canal, dessa vez aqui na história, é uma mãe de 2 filhos, uma adolescente e o mais velho de 22 anos. A primeira questão levantada nesse dorama é algo que não é comum, se as famílias estão favorecendo muito mais as filhas do que os filhos. Isso mesmo, pessoal, na própria palavra desse dorama temos um questionamento, porque mostra pra gente que se uma criança nascer menina, ela já teria muita vantagem na vida. Mas de repente a história mostra pra gente o outro protagonista, o marido, que inclusive esteve lá em My Name. Vemos uma ótica diferente aí sobre essa história sombria. Ele é um político ambicioso que tem uma carreira promissora e prefere proteger a esposa, mesmo que ele tenha que viver o dilema do bonde moral, onde ele vai escolher alguém para atropelar ou então vai ter que fazer mais vítimas pelo caminho. Acontecem eventos catastróficos nessa história que vão costurando aí todos os acontecimentos. A esposa que vivia a vidinha dela tranquilamente ali cercada de mulheres, com todo aquele envolvimento no seu dia a dia, protegendo as meninas, vai acabar sofrendo aí a exposição na mídia. Então vocês vão perceber que a ideia do dorama, na verdade, é direcionar o holofote para poder revelar uma fria estrutura social e como ela acontece. Uma situação inesperada acaba acontecendo com a nossa protagonista e o dorama inteligentemente mostra que nada é exatamente o que parece. Se você odeia histórias com ritmo um pouco mais lento e prefere doramas mais docinhos com um final leve, esse dorama não é para você. Mas se você, doramers, ama quando a Coreia aborda temas polêmicos, traz uma reflexão que poucos tocam ali na ferida, essa história é sensível e pode ser uma excelente aposta para você. Um outro dorama da listinha de hoje que temos para comentar para você é Investimento de Risco, e ela é um tanto quanto complexa, pois eu estou amando odiar essa história. De cara, o dorama mostra pra gente que você não deve esperar uma história nada doce. Mas o problema dessa história é justamente que ela está envolvida em um contexto de elementos que fazem o dorama até parecer um tanto quanto fofo. Querem apresentar pra gente aí uma coisa que é o contrário do que está explícito. Vamos entendendo logo que, se na história anterior da SBS temos um novelão, temos aqui um dorama da JTBC que quase sempre apresenta história turbulenta, e nesse caso a história é bem complicada. A história de amor por interesse mostra que o romantismo segue na verdade com muita angústia e tensão. A própria abertura do dorama já diz muito e nós temos 2 protagonistas que são 2 universos completamente diferentes, mas que estão lado a lado. O jovem protagonista ícone que apareceu lá em Hospital Playlist, que é da Netflix, e a nossa protagonista vivida pela Moon Ga-yeon, que está em Bem-vindo ao Waikiki 2, que também está lá na Netflix. Bem, aqui nesse caso eles deveriam ser um casalzinho, mas vocês vão entender que não é bem assim não. Esse dorama gira em torno de trabalhadores de um banco coreano e como eles lidam com as pressões do trabalho, bem aquele estilo de vida real que a gente ama, doramers. E como eu falei do casalzinho, logo no primeiro capítulo vocês vão perceber que o nosso protagonista demonstra ser um homem apaixonado e bem emocionado. E ele entrega o coração para alguém que ele já sabe que não merece isso. O pior de tudo é que o dorama deixa claro que essa mulher não vale nada, uma verdadeira ordinária que vai usar o jovem e sugar o que ela conseguir dele e de outros caras no decorrer da história. Mas estamos sempre na torcida para ter aquele romance de milhões, uma história um pouco mais fofa, mas nesse dorama você pode esperar que é pedrada atrás de pedrada.
E isso resume muito bem essa história, que poderia ter sido um ótimo dorama e tinha promessas incríveis, como eu contei pra vocês, mas todas foram desperdiçadas, ou praticamente todas. Embora tenha ainda algumas mensagens profundas, tem essa história, a parte do rolo romântico, que é bem irritante, principalmente quando o nosso protagonista tenta conquistar a lindona de coração gelado, que a gente sabe que é uma verdadeira ordinária, interpretado muito bem pela Moon Ga-yeon. E esse dorama foi inclusive já considerado uma das piores histórias do ano, porque o que a gente quer assistindo um dorama na verdade é uma história gostosinha, bem leve, mas isso aí é bem a exposição da vida real e certos tipos de pessoas que podem existir. Entretanto, doramers, na nossa listinha temos uma outra história que pode ser a dica de ouro. Intensivão do Amor também começa com a ideia de duas pessoas de um universo completamente diferente. Porém, aqui temos um ponto de interseção. A estranha lógica de união desse casal protagonista vai mostrar pra gente que eles estão interligados através do romance. E sim, vai deixar aquele quentinho no seu coração. Inicialmente eu pensei que o foco dessa história seria ali com os filhos, com uma espécie de espelho dos pais, que eles não teriam direito de escolha nem opção para poder seguir o seu próprio caminho, teriam que se esforçar ao máximo para se tornar bons profissionais e entregar tudo que a família queria. Mas aqui temos um dorama que entrega isso e um pouco de tudo, então a história é bem completa. O nosso protagonista, que brilhou lá em The Hospital Playlist, aparentemente parece ter tudo, mas ele é um professor, um empresário de sucesso, quase uma celebridade coreana. Ele luta contra pessoas que querem ver o seu fracasso e ainda tenta superar um trauma e claramente tem um vazio no coração. Do outro lado, nós temos uma mãezona que está penando para poder ajudar a construir um futuro melhor para ela e para a própria filha e para a família. Mesmo com uma personalidade única, bem vibrante, essa mulher acaba aí ficando disposta a fazer qualquer coisa, até mesmo se humilhar para o bem da própria família. E o interessante desse dorama é justamente poder acompanhar os capítulos, que de todas essas histórias tem aproximadamente aí 1 hora ou um pouco mais, mas no caso desse dorama, eles vão se interligando aos poucos de uma forma, de um jeitinho mais romântico, daquela forma, daquele estilo de história que a gente ama. Um sucesso da TVN que está bombando e já está entre os mais quase entrando no top 10 das histórias com maior audiência e crítica. Falando nisso, recentemente a gente comentou aqui no canal que essa história foi antecipada na Netflix Brasil, ou seja, chegou antes da data que estava marcada, e lá na Coreia já apresentou uma polêmica a respeito da protagonista e da idade dela. Se você ficou curioso para saber sobre o que se trata, isso aí eu já vou deixar o vídeo linkadinho, mas eu já adianto para vocês que essa treta não tira o brilho da história, que é muito boa de ser acompanhada. Pode ser um dos melhores dorama aí do início do ano que você dê uma chance para poder acompanhar. Claro que entre essas 3 histórias eu tenho como a minha favorita, mas eu preciso que você comente aqui embaixo qual delas você está assistindo, já assistiu ou vai assistir, e se está gostando, deixa aqui nos comentários. E doramers, em breve estaremos de volta com muito mais novidades e dicas incríveis. Então, até a próxima, um grande abraço para todos e tchau!